Pelas ruas de Brasília, pela Praça dos Três Poderes, pelos corredores do Congresso Nacional, circulam todos os dias milhares de pessoas vindas de todos os cantos do país. Cada uma traz consigo uma ideia, um projeto, uma luta. E o objetivo é um só: preservar os direitos constitucionais. E no meio dessa multidão, uma entidade está à frente: a ASOF-BM. Desde 2014, a Associação dos Oficiais da Brigada Militar tem intensificado a atuação em Brasília, defendendo os interesses não só dos oficiais e das instituições militares, mas também os rumos da sociedade gaúcha na área da segurança pública. Nós temos buscado no cenário nacional o crescimento de toda a nossa categoria, de toda a nossa entidade, o fortalecimento do que pensa o oficialato gaúcho para que isso possa ter eco no Congresso Nacional. Nós viemos buscar fazer com que as ideias do Rio Grande do Sul, que são ideias que sempre foram pioneiras no cenário nacional, que sempre foram bem recebidas em nível nacional, porque visam o desenvolvimento da nação e do Estado, possam também ter cada vez mais eco e força em nível nacional. Muito mais do que estar presente, é preciso fazer a diferença com eficácia e efetividade, convencendo os parlamentares daquilo que é importante para a categoria e o bem comum. E uma das grandes bandeiras das instituições militares estaduais é a Lei Orgânica. Ela foi prevista pela Constituição Brasileira de 1988, mas ainda falta ser regulamentada. O que vai dar é sustentação jurídica, sedimentação, segurança jurídica para agir. Não é para empoderar a instituição, não. Nós temos que empoderar o representante do Estado. Quanto mais força ele tiver pelo Estado e sustentação jurídica para exercer a sua missão, o cidadão vai ser melhor e mais plenamente atendido. Só isso. O Brasil vive uma situação de uma avassaladora criminalidade. É algo impressionante. A mortandade, o número de homicídios, não é? Agora o Atlas da Violência mostra dados assustadores, jamais vistos na história do Brasil. Então qualquer providência que venha para o combate a essa criminalidade, isso vem bem. O ciclo completo de polícia é outro tema que a ASOF-BM vem dedicando empenho em Brasília. O sistema é uma realidade em boa parte do mundo, mas aqui no Brasil ainda é um projeto que está em discussão na Comissão de Justiça da Câmara Federal. O ciclo completo resolve a ineficiência do sistema de polícia no Brasil. Nós temos polícias bem organizadas, treinadas, bem formadas, mas cuja produção não resulta naquilo que a sociedade espera, que é elucidação de crime para que haja o devido julgamento na justiça. Hoje, um dos maiores problemas nossos em relação à segurança pública é a impunidade. Então, quanto mais eficaz for o trabalho investigativo, quanto melhor for o resultado desse trabalho e a integração entre as corporações, quem ganha é a sociedade. Então, tudo que vier nessa direção terá sempre o apoio, não apenas meu, mas o apoio de toda a sociedade. Entre idas e vindas, um trunfo: a garantia da Previdência com regime próprio e lei específica para os militares estaduais. Direito ao regime próprio em lei específica. E essa lei específica, a única exigência da Constituição Federal é que ela preserve e reconheça as particularidades, as peculiaridades da condição de militar. Então, é por isso que nós podemos ter, enquanto militar nos estados, regras diferentes de tempo de serviço, tempo de contribuição, percentual de contribuição, integralidade, paridade. Para preservar conquistas e traçar novas estratégias, é preciso estar unido com outras entidades nacionais que reforçam a luta dos militares em cada estado da nação. A FENEM, que tem sede em Brasília, é uma delas. Na última Assembleia Geral, a diretoria reforçou a importância de aumentar o número de representantes militares no Congresso. Hoje, há 9 parlamentares na Câmara Federal. A meta é a de dobrar este número e tentar eleger pelo menos 2 senadores no próximo pleito. O significado é transformar aqueles experiências do dia a dia lá, do militar que está trabalhando lá, nos rincões gaúchos, por exemplo, que isso seja ouvido por aquele representante dele, através das suas entidades,
ou diretamente com ele, para que ele traga no nível nacional ou lá no nível estadual, traga esses anseios, né, para que a própria sociedade e as autoridades não fechem os olhos para esse segmento tão importante da sociedade e muitas vezes esquecidos. Há pouco tempo, a Federação Nacional de Entidades Militares Estaduais elegeu nova diretoria. Entre eles estão 3 militares gaúchos. 2 são da Ativa, um do Corpo de Bombeiros e o outro da Brigada Militar. O terceiro integrante é o presidente da Azof-BM. Ele assumiu o cargo de vice-presidente da entidade nacional. No discurso de posse, o coronel Frota ressaltou que não há como se falar em segurança pública com seriedade, sem entrar na questão do orçamento do Estado. E neste cenário, sem recursos para a segurança pública, sem recursos para a saúde, sem recursos para a educação, e nós aqui, de maneira muito pertinente e muito adequada, falando a respeito de previdência, falando a respeito de verbas, falando a respeito de autonomia administrativa, autonomia operacional. Nós temos que continuar discutindo estas situações. Agora, façam isso sabendo dos números do Estado, da realidade financeira do Estado e aonde aquela autoridade pode se comprometer com cada um dos senhores. Destacou ainda que este ano a Constituição Federal completa 30 anos e alertou que a Constituição Cidadã se transformou ao longo dos anos numa Constituição rentista. Aquela Constituição Cidadã, aquela Constituição que previu um novo pacto civilizatório, se vê agora de bruços diante de uma visão rentista, de uma visão onde o sistema financeiro ele é remunerado por participar da dívida pública, da especulação financeira e não exatamente remunerado a partir de fomentar o desenvolvimento nacional. E isto tem repercussão direta na vida das pessoas, isso tem repercussão direta na vida e na segurança pública e, portanto, nós precisamos ter um olhar também muito cuidadoso em relação a isso. Para ter um olhar cauteloso pelas páginas da lei, é preciso estar unido e forte para vencer as batalhas que virão pela frente. Juntos, alcançaremos nossos propósitos.